Olá, queridos, graça e paz. Bom estar com vocês nessa conferência. Obrigado, Pastor Marcelino, pela oportunidade, pelo privilégio de participar com vocês dessa conferência tão especial, essa conferência de células. E eu quero já agradecer a Deus pela vida dos irmãos, a Igreja Central, que é uma referência para nós, uma inspiração para as nossas vidas, Pastor Marcelino e toda a equipe, seus líderes de células, suas células, a história dessa igreja que tem nos abençoado tanto. E eu quero reconhecer mesmo, sabe, a fidelidade de Deus nessa linda e abençoada e preciosa igreja. Vocês são bênçãos de Deus em nossas vidas, nós amamos muito vocês. Essa igreja em células que tem inspirado a nossa igreja aqui em Linhares e tantas outras igrejas. Quero dizer para vocês que vocês são bênçãos de Deus vocês têm feito um trabalho assim brilhante, poderoso. Deus tem usado a vida de vocês de uma forma tremenda para mudar a realidade onde vocês estão inseridos. E essa conferência de células, né, eu penso que vai ser um marco na vida da igreja nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, mas também um tempo com grandes oportunidades. Nós estamos aqui em Linhares, eu sou o pastor Ederson aqui da Memorial de Linhares, e estamos crendo que nesse tempo Deus está levantando uma igreja para fazer uma grande diferença aqui nessa terra. Esse é o tempo, irmãos, esse é o momento de participarmos da maior colheita da história. Em nome de Jesus, nós teremos o privilégio, sabe, de desfrutar de um grande avivamento em nossas igrejas nesse tempo, um despertamento espiritual. Nós nunca mais seremos os mesmos. Eu creio em nome de Jesus, quando passar essa pandemia, nós vamos dizer assim, nós somos mais parecidos com Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Seremos sim mais parecidos com o nosso Senhor e nosso Salvador, porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso objetivo. E essa conferência de células existe para isso, para ativar o seu coração, para despertar algo que Deus já te deu. Porque Deus já nos deu todas as ferramentas, todos os recursos que nós precisamos, né? Jesus disse que nós seríamos, né, testemunhas dele, onde nós estamos plantados até os confins da terra, e nós já recebemos poder. Amém, irmãos? Já recebemos, já fomos cheios do Espírito Santo, já fomos batizados com esse Espírito poderoso, já fomos assim marcados com a vida de Jesus, e nós temos o privilégio e a oportunidade de sermos usados por Ele, para a glória dele, para fazê-lo conhecido, e nós existimos para isso. E eu estava aqui pensando o que nós poderíamos compartilhar, né, nesses próximos minutos, já que um tema da conferência é inabaláveis. Eu estava pensando assim, dentro da palavra de Deus, um texto que poderia inspirar o nosso coração e fortalecer o nosso coração nesse dia ou nesses dias de conferência. E eu lembrei de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que é um texto tão conhecido, é um texto que você sabe de qual provavelmente, é um texto que você já ouviu várias vezes, que diz assim: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí onde você estiver agora? Olha só, em todas significa o que, irmãos? Todas. Em todas essas situações temos a vitória completa. Vitória completa significa o quê? Vitória completa, por meio daquele que nos amou. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo desafiador, sem dúvida nenhuma. Um tempo que a gente não imaginaria que ia viver. Quem poderia imaginar que o nosso ano de 2020 seria assim? Finalizamos 2019, iniciamos um novo ano cheio de expectativas e cheio de possibilidades. Mas nós cremos, sabe, que esse é um tempo que Deus permitiu, está permitindo a gente viver para cumprir um propósito muito poderoso em nossas vidas. Eu tenho falado aqui na igreja que tempos de crise, tempos de desafios, também é tempo de oportunidades. Eu quero encorajar você nesse tempo, não ficar olhando só para o problema, mas também buscar oportunidades. Nós somos aqueles que estamos atrás de oportunidades. Amém, irmãos? Estamos buscando possibilidades. Oportunidades para quê? Para fazer Jesus conhecido,
para adorar Jesus com tudo que somos, com tudo que temos, para manifestar o reino dele aqui nessa terra. Aleluias! Glória a Deus por isso, irmãos. Esse é um tempo desafiador, sem dúvida, mas um tempo também de desfrutarmos do favor, da bênção, da misericórdia do Senhor e experimentarmos mais e mais a presença de Deus. Eu tenho falado aqui na igreja, quero tomar essa liberdade para falar com os irmãos também. Pare de colecionar problemas e comece a colecionar experiências com Deus. Como eu falei agora há pouco, queira sair dessa pandemia melhor do que você entrou. Queira sair dessa pandemia mais parecido com Jesus. Eu tenho falado isso na minha vida. Eu preciso sair dessa pandemia melhor do que eu entrei. Eu preciso sair dessa pandemia mais parecido com Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, Romanos 8:37, o apóstolo Paulo diz aqui que em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. A gente precisa lembrar de algo muito importante. Jesus nunca garantiu que a nossa vida seria mamão com açúcar. Jesus nunca garantiu que o nosso burro ficaria na sombra sempre. Jesus nunca garantiu que a nossa vida seria fácil, pelo contrário. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, teríamos lutas e batalhas. Ele nunca garantiu uma vida boa, mas ele garantiu a presença dele. Aleluias! E a presença dele nos basta. Tudo que nós precisamos é a presença de Jesus. Jesus não garantiu uma vida fácil, mas ele garantiu a vida dele para você. Quando ele disse lá em Mateus 28, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E todos os dias significa o quê, irmãos? Todos os dias. Quero falar olhando nos seus olhos. Jesus está com você aí. Jesus está com você nesse tempo desafiador. Glória a Deus por isso. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, e tantos outros textos da Bíblia, eu assim, sabe, fico muito animado e encorajado a continuar caminhando e experimentando mais e mais de Deus. Esse é o tempo igreja, esse é o tempo células, líderes, esse é o momento de oportunidade para a gente avançar, para a gente desfrutar mais e mais dos propósitos e dos planos de Deus. Por isso quero compartilhar com vocês nesse momento, nos próximos minutos aqui, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que são as marcas inabaláveis, ou quais são as marcas inabaláveis que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Nós temos nesse texto aqui, o apóstolo Paulo disse que em todas as situações nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos algumas marcas importantes de um líder inabalável, de um cristão inabalável, de uma célula inabalável, de uma igreja inabalável. Eu quero dizer para você nesse dia, nessa ministração, que em Cristo Jesus você é inabalável. Se eu tivesse aí presente com vocês fisicamente, eu poderia dizer assim, eu posso ouvir um amém, um glória a Deus por isso? Irmão, você é inabalável. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus, a sua célula, a sua liderança, a sua família, a sua igreja. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você já acompanhou, assim, não sei se você acompanha, porque depois que o Senna partiu, né, o Ayrton Senna partiu, eu não vejo muito mais graça na Fórmula 1. Mas eu lembro que quando o Senna era vivo ainda, a gente acordava até de madrugada para assistir aquelas corridas lá do outro lado do mundo, Japão, né, lá da Ásia. E quantas vezes, gente, o campeonato não tinha acabado, não tinha terminado, mas o Ayrton Senna tinha acumulado uma quantidade de pontos tão grande que ele já era vitorioso por antecipação. Ele já tinha vencido o campeonato por antecipação. O campeonato não tinha terminado, mas ele acumulou tantos pontos que ele já era vencedor. Deixa eu falar com você uma coisa. O nosso campeonato, a nossa luta, a nossa vida ainda não terminou, mas já tem uma medalha no seu pescoço. Você já está no primeiro lugar do pódio. Por que eu estou falando isso? Por que você deve estar falando? Por que, pastor, você está falando isso? Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Aleluias! Há 2000 anos atrás, Jesus colocou
uma medalha no meu pescoço. Há 2000 anos atrás, Jesus nos colocou no primeiro lugar do pódio. Porque somos dignos, porque somos merecedores, porque somos bacaninhas, legais? Não, é graça, misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos inabaláveis. Então, irmãos, nós precisamos já andar como vitoriosos. Nós já podemos andar como inabaláveis, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, nessa ministração eu quero falar com você algumas marcas, né, de pessoas, de líderes, de células, de igrejas inabaláveis. Claro que são só algumas, porque a Bíblia é um livro tão completo, tão poderoso, que a gente não tem como esgotar, sabe? Essas marcas não tem como esgotar aqui numa ministração de 30, 40 minutos, aquilo que nós poderíamos falar aqui para vocês, né? Então, a primeira marca de pessoas inabaláveis, ou a primeira marca inabalável, é vencer as suas limitações. Uma pessoa que vence, que avança, mesmo com as suas limitações. Então, para que você possa ser um líder inabalável, para que você possa ser uma igreja inabalável, para que a sua célula seja inabalável, você precisa vencer as suas limitações. Ah, irmãos, nós temos na Bíblia experiência de tantos homens e mulheres inabaláveis, homens e mulheres que foram usados poderosamente por Deus, pelo Espírito Santo, para cumprir o propósito do reino de Deus aqui na terra. Não foram homens perfeitos, não foram mulheres perfeitas. Quando a gente lê lá a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali homens e mulheres que foram extremamente usados por Deus, mas eles tinham seus desafios, tinham suas limitações, tinham suas lutas, tinham suas batalhas, mas eles não ficaram limitados, eles não ficaram paralisados, eles não ficaram parados diante dos seus desafios e diante das suas limitações. Poderíamos falar de Moisés, que quando foi chamado por Deus para a grande obra de libertação do povo do Egito rumo à terra prometida, Moisés tinha muitas limitações. Moisés mesmo declarou para Deus as suas dificuldades, dificuldade de falar, um homem de pesados lábios, um homem com muitas limitações, mas um homem que liderou, sabe, o maior êxodo da história, a maior mudança da história, tirando o povo do Egito e levando rumo à terra prometida. A gente poderia falar sobre Jeremias, um profeta poderosamente usado por Deus na sua geração, e ele dizia ser muito jovem para ser usado por Deus. Poderíamos falar de Davi, poderíamos falar de tantas outras pessoas, mas poderíamos também falar de Gideão. Olha o que Gideão disse aqui, irmãos, em Juízes 6, do versículo 15 ao versículo 16, quando Deus chamou Gideão para liderar, para libertar Israel, Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, ouve aí igreja, ouve aí irmão, ouve aí líder, ouve aí célula. O Senhor disse, você pode fazer isso porque eu ajudarei. Aleluias! Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Irmão, uma marca, sabe, de uma pessoa inabalável, uma marca de uma célula inabalável, uma marca de um líder, de uma igreja inabalável, é aquele que vence, que supera as suas limitações. Gideão foi convocado por Deus para fazer algo tremendo na sua geração. Gideão foi convocado por Deus, sabe, para fazer uma obra poderosa na sua história, na sua geração. Mas Gideão, quando ouviu o chamado de Deus, Gideão fala: como assim, Deus? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou um insignificante, eu tenho tantas limitações, eu tenho tantas dificuldades. E aí Deus se levanta e fala com Gideão: Gideão, você pode isso porque eu ajudarei. Aleluias! Irmão, essa marca precisa ser constante na sua vida e na minha vida. Vencendo as limitações, vencendo os desafios, nós nunca podemos esquecer daquele texto que diz que quando somos fracos é que somos, você pode completar aí?
é que somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde, querido? Na sua fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas suas limitações. Nós somos limitados? Claro que somos, mas precisamos vencer as nossas limitações, porque em Cristo Jesus, como eu li agora há pouco, nós somos mais do que vencedores. Então, uma marca inabalável é a de uma pessoa que vence as suas limitações. Eu não sei quais são as suas limitações. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu tenho algumas limitações. Eu tenho alguns desafios. Eu tenho algumas coisas na minha vida que às vezes tentam me impedir de cumprir os propósitos de Deus. Mas eu quero dizer para você nesse dia, nessa ministração, nessa conferência, que você é vencedor, que você é vitorioso, que você é vitoriosa, que você pode sim vencer as suas limitações, porque Jesus já te capacitou, porque você já tem o Espírito Santo de Deus, porque você já tem todos os recursos, porque você já tem todas as possibilidades. Há 2000 anos atrás, Jesus liberou sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa para vencer as suas limitações. Aleluias! Glória a Deus! Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então tudo aquilo que tenta te parar, tudo aquilo que tenta te neutralizar, tudo aquilo que tenta pausar a sua vida, tudo aquilo que tenta impedir você de viver os planos e os sonhos de Deus, em nome de Jesus, você pode vencer, você pode superar, você pode avançar, você pode experimentar o favor de Deus na sua vida e desfrutar mais e mais daquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus, para que você possa ser inabalável. Você, em primeiro lugar, precisa vencer as suas limitações. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também na palavra de Deus que uma marca de uma pessoa inabalável é uma pessoa positiva. Uma marca inabalável é uma pessoa que tem os pensamentos de Deus. Então quero dizer para você nessa ministração e nessa conferência, seja positivo. O que tem tomado lugar no seu coração? O que tem tomado lugar na sua mente? Irmãos, às vezes a gente conversa, sabe, com gente de igreja. Você vai conversar com a pessoa tá, meu Deus do céu, tá muito difícil, pastor. Ai, é muita luta, é muito desafio. A pessoa só consegue ver os problemas. É como aquela dinâmica, não sei se você já ouviu, que a pessoa pega um copo e coloca metade de água no copo. E aí pergunta para alguém assim, o que você está vendo nesse copo? Aí pergunta para uma pessoa, a pessoa está vendo assim, esse copo está meio vazio. Tá meio vazio. E aí pergunta para uma pessoa positiva, que tem uma marca inabalável. O que você está vendo nesse copo? Esse copo está meio cheio. Realmente, ele não está pleno, ele não está completamente cheio, eu posso colocar mais água, mas ele está meio cheio. Ei, deixa eu falar algo para você nessa ministração e nessa conferência. Você tem visto o copo meio cheio ou meio vazio? Você tem visto as possibilidades ou você tem visto os problemas? Irmãos, problema, é só você ligar a televisão, só você abrir o jornal, só você conversar com as pessoas aí. As pessoas o tempo todo estão falando problema. Você é agente de boas notícias. Então você precisa ser positivo. Você precisa se encher com os pensamentos, com aquilo que está no coração de Deus. O apóstolo Paulo disse isso aí, ó, que está na tela, vamos ler juntos? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, aleluia. Não sou eu que estou dizendo não, irmão, é o apóstolo Paulo disse, encham a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem enchido a sua mente com o quê? Com notícias ruins, simplesmente? Você tem abastecido o seu coração com o quê? Com informações daquilo que não dá certo, daquilo que não funciona, com os problemas, com os desafios. Eu quero encorajar você nessa conferência de células inabaláveis. Eu quero encorajar você, seja positivo. Encha a sua mente. Não sou eu que estou falando para você, querido. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4. Encha a sua mente com coisas boas. Pare de ficar colocando minhoca na cabeça. Pare de ficar pensando, não deu certo. Poxa, que dificuldade. Poxa, essa pandemia. Poxa, luta. Poxa, que desafio. Meu Deus do céu, e agora? Como? Não, irmão.
Seja positivo. Se encha, sabe, dos pensamentos de Deus. Coloque no seu coração as promessas de Deus. Vai ler a Bíblia, vai abastecer o seu tanquinho com promessas, com garantias, com aquilo que Deus falou a seu respeito. Ei, você sabe o que Deus falou a seu respeito? Você conhece aquilo que Jesus Cristo garantiu para você há 2000 anos atrás? É isso que o apóstolo Paulo disse. Encher a mente com coisas boas, que merecem elogios, sabe? Ter fé, encher o coração de coisas positivas e boas. Porque notícias ruins, o mundo já está cheio. Você deve ser portador de boas notícias. Então, uma marca inabalável é ser positivo. Então seja positivo. Em nome de Jesus, irmão, diante dos desafios, olhe para a sua célula e pare de olhar e ver os problemas. Olhe para a sua igreja e pare de ver os problemas. Olhe para o seu líder e pare de ver os problemas. Veja as oportunidades, vê as qualidades, vê aquilo de bom que o seu líder tem, que a sua célula tem, que a sua igreja tem, que a sua família tem. Às vezes a gente olha para a família da gente e só vê problema. Olha para o casamento e só vê problema. Olha para o filho e só vê... Para com isso, irmão. Começa a ver oportunidade. Começa a ver algo de bom dentro do seu casamento. Começa a ver as possibilidades para você vencer, para você conquistar, para você vencer. Em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Agora, para isso, nós precisamos encher a nossa mente com as promessas, com as garantias, com aquilo que Deus falou ao nosso respeito. Vamos avançar mais um pouquinho aqui? Então, primeira marca inabalável é que nós precisamos, então, vencer as limitações. Mas a segunda marca inabalável, nós precisamos ser positivos. Avançando aqui, a terceira marca inabalável, não espere a aprovação de todos. Meu Deus do céu, não espere a aprovação de todos. Queridos, se a gente for esperar a aprovação de todo mundo, nós estamos fritos. Nós estamos fritos. A marca de um inabalável, de uma pessoa inabalável, é aquele que está buscando a aprovação de Deus em primeiro lugar. Você imagina só, Jesus começou o seu ministério aqui na terra, Jesus começou a obra de Deus aqui na terra, ele começou a sua missão, ele começou a pregar o evangelho, ele começou a anunciar com palavras e atos, né, com poder e autoridade o reino de Deus. Você imagina, queridos, se Jesus ele buscasse a aprovação da religião da época. Se Jesus aguardasse os fariseus, saduceus, os líderes religiosos da época aprovarem o seu ministério. Você imagina se Jesus fosse esperar as pessoas que estavam mais próximas dele aprovar o seu ministério. Jesus tinha uma convicção. O que falta tantas vezes no nosso coração, nós vamos falar daqui a pouco, é uma convicção, é a missão, é o foco, é naquilo que nós estamos inseridos para fazer. O que falta é essa compreensão de missão. Quando a gente não tem essa compreensão de missão, a gente fica buscando ser aprovado. Queridos, as duas maiores crises da humanidade é identidade e destino. Quem eu sou e por que eu estou aqui? Quem eu sou e qual é a minha missão? Essas duas maiores crises humanas, sabe? Identidade e destino. E quando a gente não sabe, quando a gente não tem essa convicção, essa compreensão da nossa identidade e para que nós fomos chamados, qual a nossa missão, a gente fica buscando buscando a aprovação das pessoas. Sim, irmãos, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa reconhecer a sua identidade como herdeiro, como filho, como amado, como amigo de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é herdeiro de Deus, você foi chamado por Deus para continuar essa grande missão que Jesus começou. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus e qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de existência. Irmãos, nós precisamos viver nessa terra, mas assim, sabe, com a missão que Deus liberou sobre o nosso coração diante dos nossos olhos o tempo todo. Porque quando nós entendemos quem nós somos
E para que nós somos chamados, a gente não fica buscando a aprovação das pessoas. Jesus, ele avançou, Jesus, ele venceu, Jesus, ele foi inabalável, porque ele não estava buscando a aprovação das pessoas, ele esperava a aprovação de Deus, ele estava preocupado em cumprir a missão que Deus deixou para ele. Quando a gente busca, sabe, irmãos, a aprovação das pessoas, a aprovação de todos, sabe, a gente não está tão preocupado assim em agradar o coração de Deus, porque provavelmente, na maioria das vezes, quando você agradar a Deus, você vai estar desagradando as pessoas. Vou repetir isso. Provavelmente, na maioria das vezes, quando você agradar a Deus, você vai desagradar as pessoas. Por isso que nós precisamos estar convictos da nossa missão e da nossa identidade, para que nós possamos viver, sabe, de uma maneira inabalável aqui nessa terra. Vamos avançar aqui. Uma quarta marca de uma pessoa inabalável é a excelência. Uma marca inabalável é aquele que busca constantemente excelência. Irmãos, o conformismo é a marca dos medíocres. Nós não podemos nos conformar com a situação que nós estamos. Eu imagino, não sei se você concorda comigo, mas eu imagino que ninguém nesse mundo pode dizer: já estou pronto, já cheguei no melhor do que eu posso alcançar da minha vida espiritual, da minha vida emocional. Nós sempre podemos avançar. O segredo é nunca parar de crescer. Ei, vou falar olhando nos seus olhos. O segredo é nunca parar de crescer. Nós precisamos sempre avançar em nossas vidas, amadurecer e experimentar outros níveis. É preciso, sabe, irmãos, estar constantemente no nosso coração um desejo de excelência. E infelizmente tem muita gente vivendo na média. E quem vive na média é medíocre. Eu falo aqui na igreja de vez em quando que mediocridade não é palavrão. Mediocridade é viver na média. Ei, irmão, Deus não chamou você para viver na média. Deus não chamou você para ter uma vida espiritual medíocre. Deus não chamou você para ficar tirando 7 na sua vida espiritual. Eu nem sei como que é a média nas escolas hoje, mas na minha época era 7, né? Mas Deus não chamou você para ficar tirando 7. Deus não chamou você para ser mais ou menos meia boca, não, irmão. Jesus nos chamou para sermos mais do que vencedores. O salmista Davi disse lá no Salmo 23 que o Senhor faz o nosso cálice o quê, irmãos? Transbordar. Nós temos tantos outros textos na Bíblia que garante isso para nós, que o Senhor nos chamou para um nível acima, que o Senhor nos chamou para vivermos, sabe, uma nova dimensão espiritual. Se você está sendo medíocre na sua vida espiritual, se você está sendo medíocre na sua liderança de célula, se você está sendo medíocre como um cristão, como um discípulo de Jesus, em nome de Jesus, que essa conferência seja um divisor de águas na sua vida, que essa conferência possa levar você a um novo nível de experiência com Deus. Ei, irmão, vamos acordar, vamos despertar. Esse é o tempo de alcançarmos novos níveis espirituais. Aleluias! Vamos buscar excelência em tudo que fizermos. Você é um líder de célula, faça o melhor que você puder. Você é um pastor, seja o melhor pastor que você pode ser. Ei, eu não estou falando que você precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa dar o seu melhor. É isso mesmo. Eu vou falar isso olhando para os seus olhos, para ficar bem gravado no seu coração. Deus não chamou você, pastor, para ser melhor do que ninguém. Líder de célula, Deus não chamou você para ser melhor do que ninguém. Igreja, Deus não chamou você para ser melhor do que nenhuma outra igreja. Deus chamou você, pastor, para dar o seu melhor. Deus chamou você, líder, para dar o seu melhor. Deus chamou você, igreja, para que você dê o seu melhor. Deus chamou você, discípulo, varão, homem de Deus, mulher de Deus, para dar o seu melhor, o seu melhor. Deus não chamou você, sabe, para que você dê o melhor do que o vizinho, melhor do que o outro líder. Não é competição, é busca de uma excelência pessoal. Ei, Deus não espera que você seja perfeito.
Deus espera que você dê o seu melhor. Aleluias. Guarda essa chave aí no seu coração. Vou repetir para ficar gravado no seu coração. Deus não chamou você para ser perfeito. Deus chamou você para dar o seu melhor. Então dê o seu melhor. Dê o seu melhor como líder. Dê o seu melhor como marido. Dê o seu melhor como pai. Dê o seu melhor como filho. Dê o seu melhor como pastor. Dê o seu melhor como igreja. E nessa caminhada de dar o melhor, nós vamos errar, sim. Nós vamos tropeçar. E Deus entende, Deus ajuda a gente a levantar e vamos embora. O que não dá para se conformar com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos realizando, com aquilo que nós estamos experimentando. Não, irmãos. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Semana que vem eu preciso ser melhor que essa semana. 2020 precisa ser melhor que 2019. 2021 precisa ser melhor que 2020. Irmão, enquanto estiver entrando ar nos seus pulmões, você pode ter 80 anos, 90, 100 anos. Enquanto estiver entrando ar nos seus pulmões, faça tudo com a máxima excelência que você puder. Porque a palavra de Deus diz, em Colossenses 3:23, vamos ler juntos? O que vocês fizerem, façam de todo o coração. Todo significa o quê, irmãos? De todo o coração. Vamos iniciar de novo. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Aleluias! Aquilo que você tiver que fazer, o apóstolo Paulo disse, faça de todo coração. Uma marca inabalável é a excelência. Se você quer ser um cristão inabalável, se você quer ser um pastor inabalável, se você quer ser um líder inabalável, você precisa ser excelente. Para de ficar passando com 7. Deus chamou você para tirar 10, porque Ele chamou você para ser cabeça e não cauda. Ele chamou você para andar, sabe, em lugares altos. Então, viva isso, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Vamos avançar aqui. A quinta marca inabalável é de uma pessoa que sabe ouvir críticas. Então saiba ouvir críticas. Nós precisamos aprender isso. Onde não há críticas, tem algo errado. Irmãos, se não tiver crítica, se não tiver, sabe, uma palavra contrária daquilo que nós estamos fazendo, tem alguma coisa errada, irmãos. As críticas nos fazem continuar buscando o item anterior. As críticas nos fazem buscar a excelência. Claro que existem as críticas destrutivas, sabe, para as construtivas, e você precisa separar isso. Tem pessoa que observa algumas coisas na sua vida, na minha vida, tem algumas pessoas que vêm que criticar a gente porque quer fazer a gente crescer, quer fazer a gente amadurecer. Quando as pessoas observam, às vezes, algumas pessoas observam algum ponto negativo, alguma falha, algum erro que nós tivemos, é para nos ajudar a crescer. Claro que tem os críticos destrutivos e você precisa saber separar isso. E você precisa saber repreender. Mas olha só, não é toda crítica, não é toda observação, não é todo contraponto que vem para destruir você não, que vem para ferir você não. Às vezes as críticas vêm, às vezes as observações vêm, às vezes o contraponto vem para fazer a gente crescer, amadurecer e buscar excelência. Gente, você quer uma pessoa que foi mais criticada na Bíblia do que Jesus? O ministério de Jesus foi criticado o tempo todo. O tempo todo as pessoas estavam criticando Jesus. E Jesus, ele ouvia as críticas. Irmão, mas ele não deixava as críticas descer para o coração dele, não. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar, nós precisamos parar de mimimi, parar, sabe, de ficar cheio de dedo, de ficar de sensibilidade demais emocional. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, a gente tem que ir pisando em ovos, né? Usar as palavras certas, o momento certo, o jeito certo, porque se você falar uma coisa errada, a pessoa vai se ferir, vai se fechar, vai ficar cheio de mimimi. Como os jovens falam aí de vez em quando, para de ser Nutella, irmão. Para de ser crente Nutella, para com isso, querido. Vamos crescer, vamos amadurecer. Jesus nos chamou para sermos inabaláveis. Aguentar, sabe, pancada, aguentar às vezes uma crítica, aguentar às vezes um contraponto, uma observação. Vão crescer, vão amadurecer. Uma marca de um homem, de um cristão, de uma mulher, de um líder, de um pastor inabalável é aquele que sabe ouvir uma crítica e não deixa ficar abatido, prostrado e derrotado por causa. Não, irmão, vamos avançar, vamos superar isso. Você, líder de célula,
Se você recebe uma crítica, filtra essa crítica, absorve aquilo que pode fazer você crescer e amadurecer e buscar mais excelência. Aquilo que não presta, você joga fora, mas tenha capacidade, tenha sabedoria, tenha, sabe, a inteligência emocional de separar as críticas construtivas das destrutivas. Vamos avançar. Essa é uma marca de uma pessoa inabalável. A sexta, e eu acho que penúltima marca inabalável é tenha foco. Ah, querido, isso aqui é muito importante. Para que você seja um cristão inabalável, você precisa ter foco. Para que você seja um líder inabalável, você precisa ter foco. Pastor, para que você seja inabalável, você precisa ser um pastor focado. Trabalhar com um ideal. Como eu falei agora há pouco, das duas maiores crises humanas, identidade e destino, quem eu sou e por que eu estou aqui, essa segunda questão de qual é a minha missão, qual o meu propósito de existência, eu gosto muito daquele livro, tão conhecido, um dos livros cristãos mais vendidos do mundo, do pastor Rick Warren, de Saddleback, da Califórnia, Uma Vida com Propósitos. O maior desafio do ser humano é encontrar o seu propósito de existência. Sim, o maior desafio do ser humano é encontrar a resposta: por que eu estou aqui? Ou para que eu estou aqui? Qual o meu propósito de existência? Irmãos, quando nós encontramos a nossa missão, quando nós encontramos o nosso propósito de existência, quando nós temos foco naquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente para de perder tempo com aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Sabe por quê? Eu quero falar uma coisa para você muito importante, que às vezes a gente não compreende bem isso. Tem algumas coisas boas que nos atrapalham. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo disse isso, que nós precisamos abandonar o pecado ou deixar o pecado e tudo aquilo que nos atrapalha. Ele poderia ter falado assim, vamos deixar o pecado que nos atrapalha. Não. Ele disse, deixar de lado o pecado e tudo aquilo que nos atrapalha. Ou seja, tem coisas boas que te atrapalham. Tem coisas boas que não são pecado e também me atrapalham. Por quê? Porque coisas boas fora dos propósitos de Deus, irmãos, vai nos atrapalhar a cumprir os propósitos de Deus. Esse pastorzão amado, querido, que eu amo de todo o meu coração, esse irmão, esse amigo, pastor Marcelino, um parceiro de ministério, um homem que inspira a minha vida. Deus usou ele no nosso retiro desse ano de verão e ele falou uma frase que marcou a minha vida. Obrigado, pastor Marcelino, por ser usado por Deus. Ele falou assim, o maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Uau! Aleluias! O maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, meu Deus do céu, é isso. E eu tenho repetido essa frase aqui na igreja, eu tenho repetido essa frase aqui com os nossos líderes de células, eu tenho repetido essa frase com os meus amigos, porque, irmãos, não basta ter sucesso. O que nós precisamos é cumprir os propósitos de Deus. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um pastor lá da África, pastor Dion Robert. Eu nunca esqueci, tem mais de 10 anos que eu ouvi essa mensagem. E ele falou assim, nós temos bons planos, nós temos boas ideias, nós temos boas agendas, mas nós precisamos dos planos de Deus. Nós precisamos das ideias de Deus. Nós precisamos da agenda de Deus. Eu quero encorajar você, líder. Quero encorajar você, pastor. Eu quero encorajar você, irmão em Cristo Jesus. Tenha foco naquilo que Deus chamou para fazer. Para com essa ideologia. Para com esse ensino que nós ouvimos aí. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem aquela outra música lá, meu Deus, só misericórdia, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Que isso, irmão? Isso não é uma bandeira de um cristão, não. Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, não. Eu vou deixar os propósitos de Deus me levar. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus me levar para a missão, para aquilo que Ele tem para a minha vida. Quando a gente fica atirando para todos os lados, inclusive fazendo coisas boas, a gente deixa de fazer o melhor,
que são os propósitos de Deus em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 9, 26, vamos ler juntos? Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Olha o foco aqui, irmãos. O apóstolo Paulo aqui nesse texto está falando sobre foco. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Irmão, seja focado. Você quer ser inabalável? Você precisa ter essa marca. Foco, objetivo. Abandone o pecado e tudo aquilo que te atrapalha. Se tem coisa boa te atrapalhando, deixa de lado ou repense, ou pergunte, Deus, isso aqui está me atrapalhando? Tem coisa boa que não é pecado, que pode atrapalhar a vida de um crente, a vida de um cristão. Em sétimo e último lugar, saiba dizer não. Meu Deus do céu, aí é forte, hein, como diz o outro. Aí é desafiado. Esse aí é um dos grandes desafios na minha vida. Uma marca importante de uma pessoa inabalável é aquela pessoa que sabe dizer não. Saiba dizer não. Até porque quando eu busco excelência, quando eu busco foco, quando eu busco estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, eu preciso dizer não para tantas coisas. E às vezes eu preciso dizer não necessariamente para as pessoas, ou para circunstâncias, ou não. Eu preciso dizer não para os meus sentimentos, para a minha vontade. Dizer não para si mesmo. E esse é o maior desafio. Às vezes a gente até sabe dizer não para outra pessoa, mas a gente não sabe dizer não para nós, às vezes, para nós mesmos, né? Para si mesmo. Então quero encorajar você a aprender a dizer não. Porque quando a gente sabe o nosso foco, a nossa missão, o nosso propósito de existência, quando a gente reconhece, quando a gente sabe aquilo que nós temos que fazer, a gente começa a dizer não para aquilo que nós não precisamos fazer. Coisas boas, como eu disse agora há pouco, Jesus foi um grande exemplo também. Jesus, ele era focado, Jesus buscava excelência, Jesus queria estar no centro da vontade de Deus. Por isso ele disse não tantas vezes. Dizer não para si mesmo, dizer não para o domínio próprio, dizer não para os amigos, dizer não para as coisas, dizer não para o diabo, resistindo ao diabo. Sim, você precisa entender os seus limites. Às vezes nós estamos cansados emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, porque a gente está dizendo sim para todo mundo, ou dizendo sim para tudo aquilo que está dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, para as nossas vontades. Quando a gente fala sim para tudo e para todos, provavelmente a gente está falando alguns nãos para Deus. Nós precisamos ficar atentos com relação a isso, irmãos. Precisamos ficar atentos porque as nossas emoções tantas vezes estão nos sabotando, porque nós estamos fazendo as coisas, porque eu estou sentindo no coração. Quando alguém fala comigo assim, pastor, eu estou querendo fazer isso, e eu estou sentindo no coração de fazer isso, eu já começo a ficar preocupado, sabe por quê, irmão? Porque o coração do homem é enganoso, né? Então a gente pode sentir, não tem problema nenhum sentir. O problema é só sentir. Quando a gente só fica no nível do sentimento, esse sentimento nos sabota. Quando a gente só fica no nível da vontade, do querer, isso pode fazer a gente tropeçar e cair. Por isso que a gente precisa amadurecer, crescer, buscar excelência, dizer não às vezes para um sentimento, dizer não para uma vontade, dizer não para um desejo, dizer não para a nossa carne, dizer não para uma tentação que o diabo coloca diante dos nossos olhos. Aprenda a dizer não. Um líder inabalável, um pastor inabalável, um cristão inabalável é aquele que sabe dizer não na hora certa, para os sentimentos certos, para as pessoas certas. E aí eu lembro muito de uma experiência de Jesus tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Quando Jesus estava naquele casamento em Caná da Galileia e o vinho acabou, a mãe de Jesus, Maria, chegou para Jesus e falou para ele que o vinho tinha acabado. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Olha só, irmãos, que texto simples, que a gente lê e passa batido. Que texto simples. Jesus disse, ainda não chegou a minha hora. Jesus realmente é uma inspiração poderosa para o nosso coração. Jesus realmente é o maior exemplo que nós temos de líder, o maior exemplo que nós temos de pessoa que pisou nessa terra.
porque Jesus ele entendia o momento certo das coisas. Então ele falava sim quando tinha que falar, mas ele falava não também quando tinha que falar. Eu tenho um grande desafio em dizer não. Estou aprendendo na minha caminhada, quero confessar isso para vocês. E quero encorajar você. Se você tem dificuldade em dizer não, se você tem dificuldade, não é só não para os outros não, mas é não às vezes para os nossos sentimentos, como eu falei agora há pouco. Então resista, lute, vença esse ímpeto de querer fazer todas as coisas. O resumo da ópera está aí, ó. Você pode tirar uma foto, você pode anotar, você pode escrever, né? Marcas inabaláveis. Vença suas limitações. Seja positivo. Não espere a aprovação de todos. Não faça isso, irmão. Não espere a aprovação de todos. Busque excelência. Queridão, para de ficar tirando 7 na sua vida espiritual. Para de ser medíocre. Para de viver na média. Busque excelência. Saiba ouvir. Deixa eu voltar nesse busca excelência. Sabe por que a gente precisa buscar excelência, irmão? Porque Deus não deu o que estava sobrando do céu para você. Deus deu o melhor, o excelente do céu. Por que a gente dá o que está sobrando? Não. Vamos dar o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, o melhor da nossa sabedoria, com excelência. Saiba ouvir críticas, tenha foco e saiba também dizer não. Se eu pudesse aqui dar alguns conselhos, primeiro para o meu coração, como diz aquela antiga canção, a começar em mim, começando na minha vida. Essas são algumas marcas inabaláveis que você precisa ter na sua jornada, que eu também preciso ter na minha jornada. A minha oração, meu irmão, é que você seja fortalecido nessa conferência. A minha oração, irmão, que ao final dessa conferência você possa dizer assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor lançou uma palavra em terra fértil. Muitos irmãos já ministraram e vão ministrar, e que essa conferência possa marcar a sua história, que essa conferência possa ser um divisor de águas, seja inabalável, mas para isso, pratique essas marcas. Vença suas limitações, seja positivo, não espere a aprovação de todos, busque excelência, saiba ouvir críticas, tenha foco e saiba dizer não, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Aleluia! Eu posso orar com você? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque há 2000 anos atrás o Senhor já nos deu a vitória. Obrigado, Senhor Deus, porque há 2000 anos atrás o Senhor colocou uma medalha no nosso pescoço. Obrigado, Deus, porque há 2000 anos atrás o Senhor nos colocou no lugar mais alto do pódio. Não porque nós somos dignos, não porque somos merecedores, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou. Obrigado porque Jesus nos dá a vitória completa. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Obrigado por isso. Ajuda-me, ó Deus, ajuda os meus irmãos nessa conferência a praticar essas marcas, marcas inabaláveis. Nós queremos ser como Jesus, nós queremos aprender com Ele. A tua palavra diz lá em 1 João, aquele que diz que pertence a Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. E Jesus foi inabalável porque praticou essas marcas e tantas outras. Ajuda-me, Senhor, ajuda o teu povo. Continue abençoando a igreja central, continue abençoando os líderes de célula, continue abençoando os pastores, a família pastoral, o pastor Marcelino, esse pastor tão querido e amado, esse povo, ó Deus, tão amado e precioso, que o Senhor possa fazer dessa igreja uma igreja inabalável, células inabaláveis, líderes inabaláveis e pastores inabaláveis. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Obrigado mais uma vez, pastor Marcelino, pela oportunidade de ministrar nessa conferência que eu tenho certeza que vai ficar para a história dessa igreja, para nossas vidas também. Em nome de Jesus, abençoe cada ministração, cada pastor, cada amigo, cada pessoa que vai estar ministrando uma palavra aí, que vocês sejam inabaláveis, que a sua célula, que a sua liderança, que o seu pastoreio, que a sua vida espiritual seja poderosa e tremenda como o de Jesus. Mesmo diante dos desafios, experimentando o favor dele. Para de olhar para os problemas e comece a olhar para as oportunidades. Deus te abençoe.